Opa, fala aí pessoal do Comece a Emagrecer, tudo bem? Dr. Maurício na área, mais um vídeo com dúvida da nossa audiência. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre por que as fitinhas para medir cetose, elas acabam depois de um tempo que você já está na low carb, não dando mais resultado na urina. E essa dúvida veio através do usuário que, se eu não me engano, é o mais antigo desse canal, que é o Renan. Fala aí, Renan, tudo bom? E finalmente eu tava devendo esse vídeo para ele já há um tempo, mas é que eu tinha uma fila para seguir. Então a dúvida do Renan foi a seguinte, rápido e rasteiro. Bom dia, doutor. Eu uso as fitinhas para ver se estou em cetose, mas agora ela não fica mais roxa. Por que será? Sendo que eu não passo de 20 gramas de carboidrato diário. Bom, primeira observação que eu tenho a fazer, Renan, é sobre a quantidade de carboidrato que você está ingerindo. Isso colocaria você numa dieta que eu chamo de very low carb, extremamente low carb. Que isso vai dar os melhores resultados em matéria de emagrecimento, eu não tenho dúvida, mas isso pode causar alguns efeitos colaterais também. Recentemente eu trabalhei com um cliente de coaching que, à medida que eu fui acompanhando ele teve um efeito colateral que eu quero citar aqui, que é muito comum quando a quantidade de carboidrato está abaixo de 30 gramas ou coisa do tipo, que era mais ou menos a faixa que ele estava. Como você deve saber, eu recomendo a faixa de 50 a 100 gramas, que é mais do que suficiente para você ter um bom emagrecimento. E esse efeito colateral chama-se insônia. Esse cliente estava tendo uma dificuldade imensa para dormir, coisa que se resolveu quando a gente baixou eu recomendei que ele elevasse um pouco, através de carboidratos saudáveis, a ingesta de carboidrato que ele tinha. Então ele começou a colocar um negócio que seria um pecado na dieta cetogênica, que era batata doce, mas continuou emagrecendo, porque a quantidade dele diária de carboidratos ficava entre 50 e 100 gramas. Isso não atrapalhou em nada, pelo contrário, acabou melhorando o sono dele. Isso posto, ficar de olho nessa quantidade aí, se você começar a ter efeito colateral, precisa subir um pouquinho. Então vamos passar direto para a dúvida do Renan. Por que o Ketochics, que são as fitinhas para medir cetose, depois de um tempo elas começam a falhar? Primeiro de tudo, não quer dizer que você está fora da cetose em hipótese alguma. Isso é esperado e eu vou explicar por quê. Tá? Uma coisa que é preciso entender primeiro é que o que é medido com essas fitinhas. E essas fitinhas servem para medir a excreção de excesso, essa palavra é importante, tá? É o excesso de cetonas que você não está utilizando e sai pela urina. Isso já deveria influir uma coisa. Se o teu Ketochics não está indicando excesso na urina, não quer dizer que você não está em cetose, embora é muito mais comum que quando você está em cetose, tenha excesso de cetona na urina. Tá? Isso quer dizer que talvez a tua quantidade de cetonas esteja no limite. Só que com certeza quando elas estão em excesso, você está num estado mais pleno e você vai emagrecer mais facilmente. Tá? Isso é uma primeira observação que não é tão importante assim, não é o principal motivo. Tá? Então vamos falar sobre os chamados corpos cetônicos. Que diabo é isso? Tá? Os corpos cetônicos, como você já deve saber, são, digamos assim, é o combustível alternativo que passa a ser utilizado na ausência do uso da glicose. Quando você depleta as suas reservas de glicose, o teu corpo vai começar a degradar gordura, tá? Ou produzir a partir da gordura os chamados corpos cetônicos. E no teu sangue, esses corpos cetônicos se encontram em 3 formas principais, que são o acetato, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato. Repetindo, beta-hidroxibutirato. Tá? E vamos lá, o primeiro motivo pelo qual o Ketochics começa a falhar depois de um tempo. O Ketochics ele só mede uma dessas 3 cetonas que eu citei, que é o acetoacetato. E uma coisa que acontece durante o processo de cetoadaptação é que a proporção das cetonas que está no seu sangue e que vai ser eliminada pela urina, ela se altera. Então, sem mais complicações, eu explico grosso modo como é que funciona. Principalmente durante o início do seu estado de cetose, quando você começa uma low carb, uma cetogênica, etc., você vai ter uma produção mais ou menos dividida entre acetoacetato e beta-hidroxibutirato. O acetato ele não é tão importante assim. Lembrando que o Ketochics só mede o acetoacetato. À medida que o teu corpo se adapta, as suas células vão começar a fazer um processo diferente para utilizar os corpos cetônicos. Elas vão converter o acetoacetato em beta-hidroxibutirato. Estou com dificuldade para falar beta-hidroxibutirato. E esse beta-hidroxibutirato é que vai passar a ser a cetona que está em excesso na urina. Só que, como eu falei anteriormente, o Ketochics não mede o beta-hidroxibutirato. Então, ao longo do tempo, o teu organismo vai começar a eliminar mais beta-hidroxibutirato do que acetoacetato,
E, naturalmente, o Ketochix vai falhar, porque ele não pega o beta-hidroxibutirato. Esse é um dos motivos. E nós temos também o segundo fator, que é adaptativo, que está nos seus rins. À medida que você está sempre eliminando cetona, vai chegar um momento que o teu rim, eu estou explicando o que acontece no final das contas, vai chegar um momento que o teu rim vai falar assim, olha, estamos eliminando cetona demais. E isso faz parte também, você está emagrecendo, coisa do tipo, é como se o teu rim interpretasse isso como, poxa, a pessoa, eu estou perdendo, estamos gastando combustível. Literalmente, porque os corpos cetônicos são fonte de energia. E o rim está jogando fora. Então é como se o teu corpo se alertasse quanto a isso, você está num estado consumptivo, emagrecendo e eliminando combustível, ele vai começar a querer economizar nessa eliminação. Então, ao longo do tempo, somado com aquela conversão do acetoacetato em beta-hidroxibutirato, o rim começa a eliminar menos corpos cetônicos, ele começa a procurar reter esses corpos cetônicos. Então você soma o fator 1 com o fator 2, a quantidade da cetona que é medida na urina pelo Ketochix vai começar a diminuir. Então, Renan, é natural que ao longo do tempo você comece a não ter resultado, a clarear a cor que está lá no seu medidor de cetona na urina. Então a conclusão não é por tudo isso que eu te expliquei, não é que você esteja fazendo alguma coisa errada ou coisa do tipo. Isso é uma reação natural do teu organismo e é uma consequência do fato dessa falha do medidor de corpos cetônicos na urina só pegar uma cetona que justamente por todas essas adaptações acaba sendo menos eliminada. Não quer dizer que você está fazendo a coisa errada. Para você ter a medição mais precisa, você precisaria investir um pouco mais, que é em aparelhos que medem as cetonas no sangue. Tá? Eu vejo muita gente tendo dúvida aqui a respeito disso, se os aparelhos de glicose fazem isso, etc. Eu já vi que tem alguns aparelhos que medem glicose e que medem cetona no sangue também. Só que além de ser desconfortável você ter que ficar furando o dedo o tempo todo, você vai precisar de fitas especiais, porque a fita da glicose não mede a fita da cetose, até onde eu sei, a não ser que tenha algum aparelho especial que eu desconheça. Isso vai requerer algum tipo de investimento e até onde eu sei é um pouco mais caro. Então, para você, como eu disse, a melhor possibilidade de você saber se você está em cetose ou não é você conferir os seus resultados. Se seu percentual de gordura está diminuindo, se você está emagrecendo, você pode ter os sintomas de cetose também, halitose, coisa do tipo. Se você está sem fome, a coisa está indo bem, eu nem me preocuparia tanto em ficar medindo o nível de cetose assim. Certo? Então, pessoal, eu quero agradecer ao Renan aí pela audiência por tanto tempo e pela dúvida também. Foi excelente, a gente pode trazer aqui para fazer uma discussão legal. E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e eu vejo você no próximo vídeo.